da iniciativa privada. O Estado deveria controlar a tecnologia, né? Aquele papinho que a gente já conhece, não é? Então, em que momento que, obviamente que eu estou jogando aqui uma pergunta para a gente ter aqui um debate bacana, mas em que momento que entra o Estado e que entra as empresas privadas? Porque acabou-se que dentro desses megacapitalistas, dessas big techs, desenvolveu-se um oligopólio. O Estado deve intervir? Não deve intervir? Eu sou liberal também e conservador nos costumes. Eu tenho horror ao Estado, à burocracia, mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando se realmente vale a pena dar total liberdade a empresas que agem, muitas das vezes, de forma muito mais severas do que grandes e grandes ditadores. Então, a pergunta que eu tenho para você, como conservador e liberal que assim, em que momento cabe ao Estado, em que momento cabe ao mercado? Bem, os liberais, eles tendem a dizer e aceitar uma condição que no raciocínio flui muito bem. É que o Estado não intervindo em nenhum momento, deixando os cartéis e os oligopólios se formarem, naturalmente, ao longo do tempo, esses cartéis e oligopólios tendem, e monopólios até, tendem a ruir, tendem a entrar em decadência, porque não são inovativos e o mercado estando livre, essa que é a grande premissa aqui. O mercado estando livre, haverá sempre uma competição de pequenos que vão surgir com novidades ou substitutos desse monopólio e, eventualmente, ele começa a se entrar em decadência. Qual que é o problema? É que, historicamente, pela prática, os monopólios, os cartéis, eles nunca param no controle econômico somente. Eles também tendem a garantir a sua economia, o seu modelo, agindo politicamente. Então, não só eles passam a controlar preço, porque eles são um monopólio, porque eles ofertam o melhor produto e o melhor serviço. Eles agora são monopólio porque eles agem politicamente e criam leis impedindo a competição. E isso tem sido a experiência, ao menos observada, que eu observei, eu adoraria ter os liberais discutindo aqui, o contrário, mas o que eu tenho observado é que, geralmente, quando surgem esses grandes cartéis e monopólios e oligopólios, existe também influência política e controle de competição, controle de preço e controle de oferta, controle de opções, isso tudo vem junto. Nunca vi o modelo ideal dos liberais em que deixa a coisa fluir, laissez-faire completamente, e os cartéis vão não controlar a política, não vão controlar preço, eventualmente vão deixar o mercado livre, nada disso. Os monopólios e oligopólios, eles funcionam contra o mercado livre. Eles funcionam contra a iniciativa privada. E é exatamente esse modelo que, de certa maneira, de uma maneira meio torta, se abraça com o comunismo e socialismo, né? Com aqueles que querem criar o Estado onipresente e onipotente. Então, porque são interesses até do ponto de vista prático muito comum. O socialismo quer acabar com a livre iniciativa, quer acabar com a propriedade privada, acabar com a formação de preços no mercado. Então, é uma dinâmica curiosa, se gera e que também faz parte da experiência. Olhando para trás no século XIX, o Marx, ele talvez nunca teria essa visão de entender essas duas dinâmicas, né? Que eventualmente o grande capital e o grande Estado estariam aliados em acabar com a livre iniciativa. Ele talvez nunca veria esse modelo alternativo ao que ele sugeriu. Mas, enfim, então por isso eu acho que o Estado tem que agir, sim, em algumas coisas, né? Primeiro, na questão de agir contra cartéis, contra monopólios e oligopólios. Isso é fundamental. A formação de preço ela tem que ser feita no mercado, e um mercado saudável, que significa que não existe oligopólio, não existe cartel, não existe monopólio que, por decreto, estabelece preço.
que por reuniãozinha de grupinho de amigos estabelece preço. Não é isso. Quem estabelece preço é o consumidor. O consumidor comprando de diversas empresas. E o mercado saudável, na minha visão, e eu acho que imagino que os liberais estejam de acordo, o mercado saudável é um mercado em que é fracionado, em que há muitos fornecedores do mesmo produto, do mesmo serviço, em que a formação de preço ela é de fato livre. É quase que um modelo utópico também, mas temos que lutar para isso. O Estado está ali para interferir nesses momentos onde há essa forma há essa concentração que pode se tornar negativa, né? Então, aí eu vejo um ponto importante de ação, mas é mais para debelar uma condição de mercado e não para criar uma condição de mercado, sabe? Então, é deixar o mercado livre se estiver criando um cartel, um oligopólio e controle de preços, etc., que advém disso, aí eu vejo uma intervenção estatal como sendo positiva. No segundo momento que eu vejo uma intervenção de Estado como sendo positiva, é entender a dinâmica do mercado externo, né, o mercado global, né, a globalização. Não estou falando aqui de globalismo, estou falando da globalização de produtos e serviços, você comprar de outros países produtos e serviços, porque tem preços melhores, porque tem qualidade melhor, tem tecnologia embutida que oferiria avanços à sua sociedade. Então, nada contra o livre comércio entre países. No entanto, tem países que exploram essa liberdade toda e não fazem reciprocidade. Você veja que a estratégia do Japão, a estratégia da Coreia do Sul, a estratégia da China para aumentarem as suas economias internas foi exatamente de praticar o livre comércio da fronteira para fora. Agora, da fronteira para dentro, é limitar a entrada de rivais e competidores das suas empresas. E muito ao contrário até, temos países que praticam subsídios, praticam dumping. Então, há toda sorte de jogo não liberal no comércio exterior. E temos que estar afinados a esse jogo. Agora estão querendo criar esse imposto carbono nos países, a fazer, olha, você está queimando demais a sua floresta, então nós vamos aqui criar um imposto nos seus produtos agrícolas, para que você não tenha viabilidade de mercado para proteger os nossos fazendeiros. Então, veja, isso está acontecendo na Europa, isso é agora, e sendo que a gente poderia estar fazendo o oposto. A gente poderia estar fazendo um imposto carbono nos países europeus, porque eles é que poluem muito mais do que a gente, eles não têm uma matriz ambiental como nós temos, muito mais ampla a nossa versus a deles. Nós poderíamos estar fazendo isso, mas eles se avogam dessa narrativa para impor limitações a gente. Então, veja que o mercado, o comércio internacional, ele não é tão livre assim. Ele sofre interferências também. Então, a gente também tem que se proteger. Tem que ter Estado aí se protegendo as indústrias brasileiras, né? E nós não estamos vendo isso. Nós estamos vendo talvez o oposto. Estamos vendo um Estado que age contra a livre iniciativa brasileira e abre mercado internacional e a detrimento da nossa indústria nacional. Vou dar um exemplo aqui, indústria de defesa nacional. A indústria de defesa nacional tem que pagar toda sorte de imposto, de tributação, ao passo que a indústria de defesa internacional não tem as mesmas imposições de imposto, de tarifas. Então, eles estão, até a indústria de defesa brasileira se estabelecendo fora do Brasil para vender para o Brasil, porque aí tem um benefício, entra numa qualificação como sendo indústria estrangeira e tem uma qualificação tributária diferenciada. Vejam os absurdos do nosso modelo estatal. Então, mas isso, claro que não é uma coisa que veio sem querer, né? Isso foi proposital. Isso temos aí uma visão de Brasil que não é nossa, não é brasileira. É uma visão imposta de fora para dentro. É a visão que o Brasil é uma grande fazenda. O Brasil tem que ser um território sem nenhuma indústria, que não faça rivalidade às grandes economias industrializadas, que nunca se industrialize. Vamos retroceder no desenvolvimento industrial brasileiro, desenvolvimento comercial brasileiro. Vamos deixar ali uma grande fazenda que alimente o mundo e ponto final. Então, acho que essa visão tem que ser revista e temos que ter consciência do que está agindo, como é que eles estão agindo, e como que a gente está bem fora
o que nós queremos e o que eles querem são duas coisas completamente dissonantes. E está na hora da gente colocar a nossa voz aqui como prioridade e limitar, começar a agir de maneira política para debelar essas vozes dominantes que vêm de fora.